SMTU, mais uma vez, pinta com tintas coloridas. E agora foi a praça histórica da cidade, tombada, é muito importante dizer isso, tombada desde 1974, pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural do Paraná. A companhia não apresentou nenhuma autorização para mudança das cores no local. Depois de 2 meses da pintura sem autorização da área tombada pelo patrimônio histórico, na região da concha acústica, a CMTU volta a pintar com cores fortes outra área tombada pelo patrimônio histórico. O alvo dessa vez foi a Praça Rocha Pombo, que desde 1974 é então patrimônio tombado pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural do Paraná. A praça é vizinha de 2 prédios que recebem essas certificações: o Museu de Arte Moderna e a antiga rodoviária da cidade. Foi projetada pelo renomado arquiteto Vila Nova Artigas, e o Museu Histórico, que era a estação rodoviária por onde chegaram os primeiros moradores de Londrina. Esse último prédio foi tombado pelo IPHAN em 2021. É até bom frisar isso, que não é só um tombamento estadual como o da praça, né? Sim. A rodoviária, ela tem um tombamento nacional do IPHAN. Só um detalhe, quem está com a gente no YouTube, a nossa live Jovem Pan Grupo Rico, consegue ver as imagens aí, tá parecendo um circo, a praça da Rocha Pombo. E de fundo, bom, nós vamos comentar daqui a pouco isso. Vamos falar aqui da arquiteta, né? Porque quem trouxe essa situação e está questionando tudo isso, a arquiteta Priscila Henning, que é doutora em preservação do patrimônio histórico-cultural pela Universidade de São Paulo, a USP, e é professora do curso de arquitetura e urbanismo de diversas universidades da cidade, foi quem denunciou os trabalhos para a Jovem Pan News. A especialista contou que levou seus alunos ao local na quinta-feira, que foi o dia 9, para um trabalho de campo, quando se deparou com a intervenção. Ela questiona se a CMTU teve autorização dos órgãos competentes para fazer a intervenção, já que com a pintura as características originais foram alteradas. O questionamento que eu faço e que eu pretendo, inclusive, conduzir isso para os órgãos responsáveis pelo tombamento nos próximos dias, para consultar a respeito dessa questão, né? É importante ressaltar que ali ela não está exatamente dentro do lote do museu, né? É como se fosse ali o desnível entre o lote do museu com a praça, e aí fica esse muro que fica anexo ali à escada, né? Que faria a ligação desse espaço ao outro. O ponto importante para a gente destacar é que essa praça, ela foi tombada pelo Estado do Paraná, isso na década de 70 ainda, em conjunto com a antiga rodoviária do Artigas, justamente pelo argumento de que ela permitiria essa visualização da obra, né? Então, ela foi tombada como elemento de paisagem mesmo ali no entorno dessa obra importante. É uma obra muito icônica, né, para a história da arquitetura, é um dos nossos monumentos mais importantes da cidade, né, enfim, que é reconhecido nacionalmente. Inclusive a rodoviária por si só foi tombada em 2021 pelo IPHAN, ou seja, um reconhecimento nacional da importância desse monumento, né? E a praça, ela é sempre considerada um elemento anexo que permite essa visualização, né? Essa possibilidade de você enxergar o edifício. Quando essa parede, né, que já está bem no limite desse edifício, é pintada com esse tom de amarelo, uma coisa que foi muito notável ali é que você praticamente só enxerga o amarelo. A arquiteta questiona também a aplicação das mesmas tintas em outras áreas da cidade. Segundo ela, essas intervenções vêm alterando características originais dos projetos arquitetônicos. Nós podemos até levar essa discussão até para uma escala maior ainda, né? Porque são todos os espaços públicos da cidade, né? Isso já desde o Zerão, a gente percebe isso já em outras praças históricas ali, né? Naquele perímetro do centro histórico. Então, a Praça das Bandeiras, né? A Praça Marechal Floriano. Então, a gente consegue perceber essa prática, né? Incidindo em vários espaços que têm esse caráter mais histórico, né? Mais próximo dessa questão cultural da cidade. Um ponto importante para a gente ressaltar é que não é nenhuma questão de falta de cuidado, né? Eu acho que é até um ponto que eu levantei bastante, que a gente percebe que há talvez um interesse de zeladoria, né? Então, a limpeza, a pintura, há esse entendimento de que isso seria cuidar das praças. E a princípio poderia ser. A questão é que a escolha das tonalidades de cor, especialmente cores tão agressivas,
agressivas, assim, elas acabam alterando o projeto arquitetônico. Então, a gente conhece, por exemplo, situações de espaços que têm um projeto arquitetônico, que existe uma especificação de como que deve ser feita esse tratamento dessas superfícies, né, do mobiliário urbano, do piso, enfim, e aí, de repente, você tem essa alteração desse projeto, né, de uma forma bastante agressiva. A Priscila explica que quando é feita a solicitação para intervenção nesses espaços que são tombados, uma série de critérios são levados em conta para a liberação ou não das obras. Os órgãos competentes, depois da solicitação, lembrando bem, depois da solicitação, orientam como essas mudanças devem ser feitas. E nesse sentido seria assim, qualquer espaço contíguo a bens tombados, no caso ali da concha acústica ou mesmo da Praça Rocha Pombo, ela necessariamente teria que passar por uma consultoria com outros órgãos técnicos que têm essa competência, né? Então poderia ser o Instituto de Planejamento de Londrina, a Secretaria de Cultura, que é responsável pelos bens tombados na cidade, né? E essa consulta ser feita, com certeza, nesse diálogo, né, ninguém se questionaria a necessidade de manutenção ou de pintura, apenas de que isso seja feito com critério. E esse critério leva em consideração a paisagem urbana, o caráter do espaço, as intenções do projeto arquitetônico, né, o que é esse espaço, o que ele representa e como que esse tratamento das superfícies poderia intervir na visualização da paisagem, né? Como você mencionou, essas cores que são escolhidas, elas são cores em que infantilizam muito o espaço, né? Então, costumam ser muito associados a parquinhos infantis, por exemplo, né? Mas a gente está transformando a cidade inteira num parquinho infantil, né? E não é o caso, porque cada um desses espaços tem um caráter diferente, tem uma historicidade diferente e tem que ter, assim, um critério mesmo na escolha dessas tonalidades. Pois é. A produção da Jovem Pan News Londrina procurou a assessoria de imprensa da CMTU, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, que é responsável por toda essa pintura que vocês estão acompanhando, para saber então os critérios para a escolha das cores e também se os órgãos responsáveis haviam autorizado a mudança das cores da Praça Rocha Pombo. Por meio de nota, a assessoria da CMTU informou, abre aspas, a CMTU é responsável pela manutenção de praças em Londrina. Qualquer sugestão deve ser feita na própria companhia. No local, além da pintura, foi realizada a manutenção das fontes, a roçagem e a limpeza do local. Fecha aspas. A nota foi mais ou menos o seguinte, a gente faz o que quer e acabou. Se vocês querem reclamar, encaminhe para a gente a reclamação. Eu gostaria de fazer várias considerações com relação a isso aqui, porque é o seguinte, vamos ver primeiro o que diz o sistema da prefeitura sobre qualquer intervenção na região, tá? Isso é de acordo com a lei 11188/2011, no artigo 27. São vedadas, proibidas, portanto, no entorno do bem tombado, as construções e demolições que coloquem em risco a integridade ou impeçam ou reduzam a visibilidade desse bem. E ainda no parágrafo único do mesmo artigo está definido que as intervenções descritas no caput do mesmo, propostas para o entorno dos bens tombados, somente serão autorizadas pela Secretaria Municipal de Cultura, mediante apresentação de estudo de impacto da vizinhança. Então, vamos avisar a CMTU, que diz que é responsável pela manutenção, e nesse caso foi irresponsável pela manutenção, porque o problema não é, até como a própria professora colocou, ir lá, cortar a grama, podar, deixar tudo bonitinho. É isso? Ok, ótimo. Só que pintura não pode. Pintura desse jeito, num patrimônio histórico, não pode. Então, CMTU, largue de lado a sua arrogância, o seu autoritarismo, a sua falta de responsabilidade, a sua falta de consideração com patrimônios tombados, patrimônios importantíssimos que poucas cidades nesse país têm. Uma obra de Vila Nova Artigas, tombada pelo IPHAN, no entorno, a própria praça tombada pelo patrimônio histórico estadual. Então, para com esse discursinho autoritário, desrespeitoso, onde eu faço tudo, somos coronéis e não estamos nem aí. Eu gostaria muito de ver a intervenção do prefeito, a mão forte do prefeito dentro da CMTU dessa vez, porque não tem cabimento uma coisa dessa. E mandar uma nota, essa nota para mim é uma afronta para a população de Londrina. Eles estão dizendo assim, dane-se, nós vamos pintar tudo que a gente quiser de amarelo, azul, vamos emporcalhar a cidade e deixar e desrespeitar tudo e não estamos nem aí. É isso que eles estão dizendo
para as pessoas. Eu espero realmente que o prefeito tome uma atitude muito enérgica com relação a isso e façam com que eles entendam a própria lei municipal. Tem que falar com a secretaria. Por que não respeitam as outras secretarias? Estão acima? Estão acima da Secretaria de Cultura? Eu acho que é hora de começar o diálogo. E vale lembrar, Raquel, é muito importante a gente lembrar isso, que não é a primeira vez que isso acontece na cidade. Sim. Se fosse uma primeira vez, é óbvio que não justificaria, mas talvez poderia ter sido um equívoco. Não foi a primeira vez. E na isso... época a secretária, a Solange Batigliana falou a tinta a óleo, né, que não poderia ter sido usada. Pra gente lembrar, para quem ainda para quem não viu da outra vez, a pintura foi feita na concha acústica e em memoriais que foram colocados ali na concha. Além de ser essa cor ridícula que estão pintando, igual a própria arquiteta falou, a cidade inteira tá parecendo um parquinho. Qualquer lugar que você vai parece um parquinho para criança. Aliás, onde que tinha que ter, né? Praça Perto das Escolas, parece que não tá assim tão além de usar essa tinta, os memoriais, eles pintaram com uma tinta imprópria que estragou o memorial. Não é simplesmente a pintura pela pintura. Você lembra o que eles disseram? Tipo, vamos fazer e acabou. E que providência foi tomada? Falaram do mesmo jeito. Então, realmente, eu estou pedindo aqui para o prefeito Marcelo Bellinati que tome uma providência, que sente, converse, aproxime, explique para a CMTU que tem outras secretarias que precisam ser respeitadas, que existe uma lei municipal também, né, que eu acabei de ler aqui, para que as pessoas possam ter noção, e que isso não pode continuar desse jeito, né? Precisam botar a mão na consciência e parar com essa palhaçada. Lembrando que a gente recebeu informação também que a Praça Marechal Floriano Peixoto, que é a chamada Praça da Bandeira, que fica ao lado ali da Catedral, também foi pintado com essas cores. Eu recebi a informação também que ela também foi pintada com essas cores. E a gente precisa checar, mas a praça também é patrimônio tombado. E eu queria saber que tipo de providência pode ser tomada, inclusive legalmente, né? Para impedir que eles façam isso, caso a gente não tenha nenhuma intervenção, que mais uma vez a prefeitura passe a mão na cabeça deles, sabe lá por quê, e deixe eles continuarem fazendo essas atrocidades. E o prefeito é responsável sobre isso também, porque a CMTU é uma extensão da prefeitura. Sim, claro. Então ele está vendo o que está acontecendo. Eu duvido que ele não sabe o que aconteceu. E duvido que ele compactue com isso. Eu duvido. Essa fala entre a CMTU e a Secretaria de Cultura, será que ele não ficou sabendo de nada disso? Se não ficou sabendo, o pessoal precisa avisar, né? Vamos seguir? Paneus Londrina, 10h37.